Fala. A gente precisa respeitar o eleitorado, né? Então, o eleitorado, isso aí, o candidato está aí. Ele está bem na pesquisa. E aí você vai ignorar o candidato, você não vai mostrar ao eleitor, inclusive o trabalho do jornalismo é esse, mostrar ao eleitor quem é esse candidato. Tem ideia, não tem ideia, está aí para tumultuar, é um milionário, de onde vem o dinheiro dele? É o que a gente tem dito aqui nos últimos dias. Nunca fabricou um palito de fósforo e é um sujeito que é um milionário, né? Então, acho que é nossa obrigação explicar quem é o personagem. E a obrigação dos candidatos, quem entra numa disputa, deve lidar com os seus contendores. Então, é obrigação dos candidatos. Fosse lá um traço na pesquisa, o jeito está lá, é tratado pelo eleitorado de forma insignificante, muito bem, merece ser ignorado. Mas não é o que está acontecendo. O sujeito cresce na pesquisa, está num viés de alta, é, ele lida com uma ferramenta que é a ferramenta que transformou as eleições nos últimos anos, que é a internet. Bolsonaro, aliás, tinha lá atrás 8 segundos de tempo de televisão. O Ricardo Nunes hoje tem a maior coligação dessa disputa em São Paulo. Vai ter um tempo de televisão extraordinário e apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro lá atrás tinha 8 segundos de tempo de televisão e, cavalgando a internet, cavalgando as redes sociais, chegou à presidência da República. Então, de fato, a meu juízo, é difícil você ignorar um personagem como esse. Se você ignora, você está deixando de cumprir a sua obrigação. O jornalismo deixa de elucidar de quem se trata e os candidatos deixam de, através do contraponto, esclarecer ao eleitor. Olha, eu tenho ideias, esse daqui não tem nada, a não ser a ambição pelo tumulto, o desejo de convulsionar a disputa eleitoral. Então, se falharmos todos, a imprensa, os outros candidatos, aí é outra questão, né? Agora, deixar de tratar do personagem, ignorá-lo, acho que não é a melhor saída, não. Ó, muita gente aqui comentando, é tão importante essa discussão, né? Ela é muito importante do momento que a gente está vivendo da política, não só brasileira, mas no mundo. A gente teve recentemente as eleições também lá da Europa, e a gente teve um caso aí de um influenciador digital que só destruía a política e foi eleito assim com muitos e muitos votos, né? O Fábio até escreve aqui pra gente, está na nossa audiência, e ele fala o seguinte. Depois, as pessoas se assustam quando abrem as urnas e falam: Nossa, mas essa pessoa foi eleita. Ele fala assim: é importante a gente perceber que o eleitor ele não é controlado, né? E hoje em dia, com o fenômeno de redes sociais, a comunicação não é mais dominada pela imprensa. A mídia não tem como fazer esse controle, não vai mudar o posicionamento do eleitor em algumas coisas, a opinião dele. Tem aqui os políticos também comentando já essa decisão de Nunes da Atena e Boulos de não participarem do debate de logo mais da revista Veja por causa do descontrole. Foi o que eles usaram, descontrole de um candidato que é o Pablo Marçal. Orlando Silva, deputado federal, que é um político, né, das antigas, vamos colocar assim, foi ministro, tudo mais. E ele diz: não é descontrole, é o uso da mentira e do ódio como método político. É puro suco da extrema-direita, desmoralizando a política para lucrar com ela. Nojento. Esse comentário do Orlando Silva, acho que abre espaço para a gente falar mais aqui. Ele fala que é o uso da mentira, a mentira e o ódio como método político. Isso é forte, né, Thales? Isso vem sendo utilizado pela extrema-direita. Orlando Silva fala aí que a forma como a extrema-direita atua, não apenas nas redes e na disputa, mas atua desta maneira no Congresso e quando está no poder, inclusive. Como lidar com isso? Olha, com a mentira e o ódio, eu volto a dizer, você tem que pegar, excluir a mentira e o ódio dos alto-falantes. Uma coisa, eu volto a repetir, não, uma coisa é ignorar, outra coisa é você dar manchete. Não faz sentido você dar manchete para Marçal, Bolsonaro, esse tipo de declaração odienta, mentirosa, ter manchete. No máximo, uma nota de pé de página, uma referência, etc. Mas não dar manchete a isso. O que a internet fez? Passou a fazer?
ela colocou lá um algoritmo que a mentira e o ódio vão para cima. No tempo em que não havia internet, os jornais faziam a administração da notícia, colocando o que era mais importante acima e menos importante embaixo, também atendendo ao interesse do leitor. Mas não havia o sensacionalismo como a principal matéria-prima da divulgação de informação. A internet colocou isso, especialmente esses donos das redes sociais, que colocaram esse algoritmozinho de bandido dentro da internet. Isso é que é o grande perigo. Então, a mentira e o ódio, nós temos que ter uma relação contra isso, contra a mentira e contra o ódio. Nós temos que ter, não adianta a gente ficar impassível, dizer, não, vamos dar tudo, vamos dar bem. Vamos dar bem. O Marçal está dizendo que o Boulos é cheirador. Vamos botar isso na manchete. Marçal diz que Boulos é cheirador. Não pode. Não pode. Ah, vamos dar um destaque para... E aí diz, não, mas eu não posso não dar destaque para isso se está nas redes sociais com 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões de acessos. Eu não posso negar o que está lá. É verdade, a gente está num impasse. A mídia está enferma. E se a gente não parar para pensar, vamos chegar a uma solução sobre isso, a gente vai ficar na mão dos coaches da internet. Dos coaches. Olha só